Meus amigos, Flávio Prado, Entre Amigos, hoje recebe uma pessoa muito querida de todos nós, de você, de mim, um exemplo que a gente gosta de seguir, de ouvir, muito querido. Antigamente falava assim, esse não tem contraindicações. Esse não tem contraindicações. Geraldo Rufino, que honra te receber aqui. Muito obrigado por atender. Eu sei que o seu tempo é curtíssimo. Mas você sabe que eu já cortei isso comigo, né? Eu já vi, você não tem agenda, não tem tempo, eu tenho todo o tempo do mundo para as pessoas. As pessoas agora estão se achando tão importante que para tudo não tem tempo. Você não tem tempo para um outro ser humano. Eu acho que o Deus está dentro de cada um de nós. E Deus quer falar com você, quer te dar um abraço. E você não tem tempo. Então, eu tenho todo o tempo do mundo. Rufino, esse nosso bate-papo é sobre vida. Sobre vida. As pessoas ligam lá à internet, veem o seu rosto, as suas mensagens, admiram e tal. Mas, obviamente, isso tem um começo. Como foi a sua infância? Melhor do planeta. Pensa num menino feliz, morando na roça, pescando, comendo as coisas naturais, até o papai perder a roça. Perdeu a plantação de café que tinha em Campos Altos, interior de Minas Gerais. E não, minha mãe começou a tentar convencê-lo que a gente plantava de novo, começava de novo. E meu pai não ouviu a minha mãe. Ele não percebeu que ela tinha 200 sentidos, achou que era só 6. e papai achou que a gente tinha que ir para uma cidade grande, ele veio para cá. Mãe, pai e 8 filhos. E quando chega numa cidade grande, uma família desse tamanho, não tem outro endereço. Tipo assim, precisa fazer um barraco e morar numa favela. Porque uma cidade grande tem um custo que a gente não estava preparado. Na favela, eu tive uma infância sensacional. A favela é um paraíso. Não tem nada de tão complicado assim. Lá, eu aprendi a conviver com os diferentes, me relacionar com as pessoas, copiar modelos positivos, porque lá tem todo tipo de modelo, como tem em todo lugar. Então, lá também tem gente muito boa e uma minoria que não se encontrou. Eu copiei os que faziam certinho, então eu comecei, não é questão de ser mais honesto ou mais inteligente, eu começava a copiar tudo que funcionava. Aprendi valores, ou seja, eu tinha mãe, pai, família, então a minha infância foi sensacional. Assim, nada, e a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio, mas eu não tenho nada a reclamar da minha infância. Eu só fui um cara muito feliz. O seu pai fazia o quê? Ele tinha rocinha e depois aqui em São Paulo? Meu pai tinha uma profissão, depois ele fez um curso e fez pós-graduação. Ele era servente pedreiro e se formou pedreiro. Ele fazia os barraquinhos lá na... Papai mesmo fez o nosso barraco, ele mesmo se virava. Meu pai era um cara pegada, trabalhador. Ele não tinha muita gestão, ele não sabia administrar o dinheiro que ele ganhava. Mas ele trabalhava muito e não nos faltava alimento. Pô. Não passou fome? Não, eu não passei fome. Ô, Rufino... Sabe uma das coisas que fazia com que a tivesse alimento? Esse país é muito rico, joga comida fora. A mamãe pegava o resto de feira, levava para casa, levava tanto que ainda permitia que nós dividíssemos com os vizinhos. Para eu aprender que naquela condição social, eu, além de me sustentar, eu já podia ajudar o próximo. Não era xepa, ela pegava o que sobrava mesmo. Pegava o que sobrava mesmo, porque assim, a feira joga fora o que sobra no final, porque custa caro levar isso embora. E ela jogava fora. Então o pessoal nem jogava no chão ou no lixo. Deixava no cantinho da banca e dava para ela. Ela levava, tirava aquelas coisas, aquelas folhinhas ruins e tal, cortava a fruta no lugar que está amassado. E nós passávamos muito bem com aquilo e ainda ajudava toda a vizinhança. Rufino, me dá só uma licencinha. Quero falar para você da Alibec, essa maravilha que é a Alibec Alimentos. No mercado de alimentos há mais de 20 anos, distribuindo produtos de qualidade a preço justo. A Alibec atende a todo o Brasil com muita rapidez e eficiência. Acesse www.alibec.com.br ou ligue para 11 39 85 98 30. Alibec, tradição e qualidade em produtos alimentícios. Valeu? Ô, Rufino, esse quadro que você descreve, com esse sorriso, né, com essa alegria toda, é visto como uma tragédia para a maioria das pessoas. Sim. E é uma tragédia social. Se a gente for olhar bem, num mundo com tanto dinheiro, pessoas terem tanta necessidade, é uma coisa complexa. Quem te vendeu, quem te passou esse lado otimista? Então, porque assim, é muito o ponto de vista. A tragédia, cara, a tragédia é aquilo que você não consegue, não dá ao seu alcance resolver. Agora, ter alimento, ter alguma coisa para fazer, conseguir montar um barraco, isso está ao seu alcance fazer. Então não é uma tragédia, é só uma situação onde você tem a oportunidade de criar anticorpos, que é ali que você fica forte. Uhum. Eu nasci no barraco de chão batido,
E eu sou muito forte, eu sempre tive anticorpos. Meus filhos nasceram do carpete e são todos sensíveis. Então, na realidade... Parece futebol. Quando eu jogava no terrão, o time era bom. Agora joga no carpetinho lá no... Qualquer coisinha é falta. Então, assim... Olha, eu tive esse privilégio. Eu nasci com anticorpos numa família, eu tinha uma energia sensacional, que é o colo da mãe e a sensação de segurança de ter uma família. Então, eu era muito feliz. Agora, o recurso. Qual que é o recurso? O que uma criança precisa? De alimento, um lugar para dormir... E principalmente o calor humano da mãe. Eu tinha tudo isso. Do pai, da família, das irmãs, os irmãos unidos e tal. Então, na realidade, eu não tinha uma dificuldade e eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que as pessoas... o pior que está acontecendo é o seguinte: convence essas pessoas que estão nesses lugares que eles não podem, que eles precisam de cesta básica, que eles são uns coitados. E eles vão baixando, começam a acreditar que não é possível, que é difícil. E aí ele não tem nem motivação para fazer alguma coisa, porque ele acha que não tem chance, que não vão aceitar, que não vai ter oportunidade, que vai ser discriminado, que vai... Então, a minha mãe não. Minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe dizia que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer, que morar num barraco de chão batido não era um problema, aquilo eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a buscar isso. E a minha mãe fazia com que eu acreditasse em mim. E para me dar uma motivação, ela pura e simplesmente dizia que eu era bonito. E eu sorria, e eu ia apaixonado pela minha mãe, e eu acreditava nela. Eu acreditei na minha coach, na minha mentora, na minha mãe. E os seus irmãos? Mesmo caminho? Meus irmãos vieram na mesma linha. A mamãe dava pra gente o direito de concordar. Todo mundo educado com a mesma Constituição cubana. O direito de concordar não pode sair. Mas eles também tiveram... Minhas irmãs domésticas ficavam mais do emprego do que em casa, porque eram domésticas. Uhum. Um dos meus irmãos era mecânico de estrada e o outro andava comigo e com a minha mãe, que era o menorzinho. Né? Eu tinha, na época, 5. Quando chegamos em São Paulo, eu tinha 4, ele tinha 6. A gente já andava com a mamãe desde o começo. Então... minha família é sempre muito unida, um sempre cuidava do outro, tá? Então, minhas irmãs, quando vinham para casa no final do mês, traziam uma bola, traziam um brinquedo. Né? Então, na realidade, eu tive uma vida feliz. Não teve nenhum contratempo. O que eu não tinha? Eu não tinha, sabe, bijuteria, luxo. Então, mas aquilo não me fazia falta. O que fazia falta, e se eu pudesse voltar a fita e voltar lá, o que fazia falta desde pequenininho era a mãe. Opa, Geraldo, isso aqui é o Paulinho, parceirão e tal. E ele é o homem da CrossFox Elétrica. A CrossFox Elétrica é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil. A CrossFox é distribuidora oficial da Telefio, que possui uma estrutura fabril moderna e equipamentos altamente tecnológicos, possibilitando uma logística rápida e atendimento personalizado aos seus clientes. Rua Amandaí, 270, na Vila Maria. Acesse o site da CrossFox, que é muito legal, www.crossfoxelétrica.com.br, ou ligue para 11 2902 1070. Há mais de uma década entregando soluções. Valeu? Ô, Rufino, você assistiu um filme chamado A Vida é Bela? Não. Esse filme, o pai, eles estavam presos pelo nazismo, mas o pai cria uma situação que aquilo era era um jogo, era uma brincadeira. E ele faz o filho dele feliz, embora fosse um preso pelos nazistas. É outra situação, mas está me lembrando muito essa fantasia que a sua mãe criava como uma super coach. É mais ou menos o pai do A Vida é Bela. Ela não sabia ler, não sabia escrever, e essa mulher conseguiu me ensinar o que nós temos de mais raro e mais caro, o valor do tempo. Quando o sol entrava no meu barraco, essa coisa dela falar e eu agradecer a luz que entrava na festa do barraco de manhãzinha, quando a gente levantava para acompanhar ela dizia que era Deus nos dando o privilégio de mais um dia. Ela era uma gênia. Então, ela fazia o simples, ela fazia o óbvio, ela me fortalecia pelo movimento da natureza. E eu descobri que ela estava certa, ela era uma cientista. O que eu preciso hoje? Exatamente o que ela me ensinou a valorizar lá atrás, com 7 anos. O dia, o tempo. Eu preciso do tempo. Se eu tiver 24 horas, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, eu tenho escolhas, eu faço um monte de coisa. Mas se eu não tiver o tempo, então acabou o tempo. Se acabar o tempo, acabou tudo. Então, eu aprendi a valorizar a minha existência, o tempo. Então, o que eu preciso hoje? Em vez de eu pensar que lá no retrovisor tem Covid-19, eu prefiro pensar o seguinte, que eu estou aqui com vida 23.
É tudo que as pessoas precisam. Lamentam o ente querido que está no retrovisor, que é os problemas que acontecem, porque nós temos um tempo, nós lamentamos o tempo que acabou de alguém, mas o retrovisor é pequenininho, o para-brisa é gigante. Cabe muito mais pessoas e muito mais entes queridos. E você olha para o para-brisa, olha para o retrovisor e fica lamentando o ente querido que foi. Mas quando você olha para o para-brisa, está cheio de ente querido e você não dá bom dia. Cara, presta atenção no que você está fazendo. Ah, mas você pediu para Deus. Deus está na outra figura viva. Você levantou demais, não deu bom dia para o porteiro. Não deu bom dia para a copeira. Não deu bom dia para quem dormiu com você, para a mulher, para o marido, para o filho. Ei, você não pediu para Deus? Dormiu com você? Então, eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe. Então, eu mudei de endereço, eu faço o mesmo exercício que eu fazia quando eu tinha 5 anos. Eu levanto de manhã, o sol entra na minha veneziana, e eu agradeço o privilégio de poder começar de novo. Até porque 250 mil pessoas por dia não acordam, né? Elas não veem o sol. Olha isso. Isso é uma estatística. Olha como você é privilegiado. Então, tem um detalhe. Nesse exato momento, eu acredito que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, muito mais, que levanta de manhã e não tem para onde ir. Cara, esse lugar, esse país é um continente. Você vai para onde você quiser, tem um monte de lugar para você ir. Você pode ir trabalhar, pode ir passear, pode jogar bola, pode procurar arrumar confusão, mas você escolhe. Mas você vai onde você quiser. E você tem para onde ir. Tem muitos lugares para você ir. Então, nego, tem um monte de gente que não é que ele não quer ir, não é que ele não quer trabalhar, não é que ele não quer plantar, não quer colher, não, ele não tem para onde ir. Então, eu acredito que nós somos brasileiros, nós somos seres humanos privilegiados e mal agradecidos. Bom, esse nosso papo aqui tá muito gostoso, mas também porque a gente tá na Debrecht, né? Debrecht, a churrascaria, a gente tá aqui na unidade da rua Pedro Ivo, 63, no Paraíso, mas tem Debrecht na rua Dom Pedro II, 444 de Santo André, tem também na Avenida Antônio de Souza, 186, em Guarulhos, e tem a nova unidade na Faria Lima, que é maravilhosa. Quer conhecer mais detalhes? www.debrechtachurrascaria.com.br ou ligue 11 31 41 29 91. Você vai apenas encontrar o melhor churrasco assado à moda gaúcha de São Paulo. Debrecht, imperdível, hein? Você fala insistentemente da sua mãe. A gente começou há pouco a entrevista, já falou várias vezes dela. Mas você perdeu sua mãe com 7 anos. 7,5. Esse meio faz uma diferença. É verdade, né? Quando se trata de não ter a mãe, faz mesmo. Então, como foi para você? Como foi a perda da sua mãe? O que aconteceu? Eu já era muito pobre. A minha mãe ficou doente. Meu pai internou a minha mãe. Na época, a gente muito pobre, né? Então, pobre morria, enterrava. Tipo, não tem que dar explicação. Tá morto e pronto, né? E minha mãe ficou no hospital 3 dias. Quando chegou lá, fomos visitá-la. Por acaso, ela estava morta. Enterraram. E eu fiquei esperando, mas minha mãe me ensinou tanta coisa boa que eu entendi que cordão umbilical só se corta fisicamente, que mãe é imortal. Só morre quem é esquecido. E ela já tinha deixado a sementinha na minha mente e no meu coração. Então eu continuei com a minha mãe. Eu só não tinha ela fisicamente. Então eu me orientava com a minha mãe, eu pegava as coisas que ela me ensinava para tudo que eu ia fazer. Então, e o tempo passou. Já fazem 57 anos. 56 Mas ela anos. Tá aí com você. Não mudou nada. Eu levanto de manhã, eu agradeço o privilégio do sol que chegou e já cumprimento a minha mãe. Do lado do meu escritório tem uma foto enorme do tamanho dessa sua TV, pintada a lápis por um artista brasileiro que fica na Holanda, Cazé. Ele pintou a lápis a minha mãe, e a minha mãe tem vida. Está do lado da minha mesa e de manhã, a hora que eu chego, falo: oi, mamãe, beijo, bom dia. Mas a morte física, você conta uma história muito bonita de como foi quando você vai e você não percebe que sua mãe morreu. Como é que é essa história? Conta pra Na gente. realidade, eu preferi entender que a minha mãe não morria. Que eu só não viria mais ela fisicamente. Isso é coisa da minha cabeça. Eu realmente acredito nisso. Que como eu acredito na espiritualidade, eu não sou espírita, não tenho uma religião específica, eu acredito em Deus. Eu acredito que quando você tem um sentimento de verdade, quando você ama de verdade, esse ser humano não morre. Porque ele já está aqui. E já está aqui. Eu acho que isso é que vale, porque as pessoas vão morar não sei aonde, não faz uma ligação para a mãe, não passa um WhatsApp para dizer oi. Então, se você tiver uma ligação com a sua mãe, com o seu pai mesmo, e for de verdade, e de repente ela não está fisicamente, não faz tanta diferença. Porque eu acho que as pessoas, nós temos um tempo e o tempo acaba, o tempo físico. Mas o tempo que vale de verdade, o emocional, o espiritual, é eterno. Só morre quem é esquecido. Quando eu vou num cemitério, eu vejo uns túmulos de mármore com mato e pó. Quando eu vou no túmulo da minha mãe e do meu pai, eu vejo flores na grama.
inesquecíveis, imortais. Então, para mim, a minha mãe existe, meu pai existe aqui no coração e na mente. Tudo funciona na mente, tudo começa na mente. Então, onde tudo começa, que é a mente, a minha mãe está lá e o pai também. Então, eu me sinto confortável em entender que eles continuam comigo mais do que antes, porque agora eles podem estar em qualquer lugar. Mas a vida segue, o tempo segue. Sua mãe não estava mais fisicamente com você, mas ela estava aí em você. E aí você começa, você vira um adulto, você tem que trabalhar. Conta essa fase da sua vida. Olha, trabalhar eu comecei com 8 anos. 8 anos. A minha mãe era importante, eu queria ser tão importante quanto ela. Eu entendi que ser importante... Sua mãe era empregada doméstica, é isso? Empregada, era diarista. Não, outro nível, diarista. Tá pensando o quê? Não diminui o cargo da minha mãe, não. Aí, cara, e levava a gente para ajudá-la, né? Porque não queria deixar, a gente acabava ajudando a minha mãe. Não tinha creche, ela atrapalhava, mas ajudava. Quando a minha mãe faleceu, eu entendi, eu era tão admirador dela que eu queria ser importante, eu achava que ela era muito importante. O que ela fazia? Ela era uma filantropa, tipo assim, ela está sempre ajudando as pessoas. E eu achava que ela era a pessoa mais importante da favela, era minha mãe, do meu ponto de vista. E eu queria ser importante. O que ela fazia? Ela servia, ela atendia. O que eu fiz? Eu arrumei um emprego e comecei a fazer isso. Eu punha o café da manhã em casa. E eu ajudava as pessoas, ainda me sobrava um trocadinho, porque eu ganhava quase um salário mínimo trabalhando 12 horas por dia. Eu era muito feliz e eu me sentia muito importante. Nunca mais eu quis deixar de ser importante. Nunca mais eu quis deixar de servir e atender as pessoas. Então, essa blindagem vem lá de trás. Depois eu fui catar latinha, outro trabalho, mas daí eu já era empreendedor. Eu já não tinha um patrão, né? Depois eu fui vender limão na feira. Depois eu arrumei um trabalho com 13 anos numa multinacional para ser office boy. Mas meu espírito era empreendedor e eu entrei lá para trabalhar para mim. Então eu ficava lá 10, 12, 13 horas, eu não me cansava, não parava para comer, não tinha pressa de ir embora, porque eu trabalhava para mim. Eu queria... Alguém percebeu e me deu mais trabalho, mas deixou eu ganhar. Fiquei lá 30 anos, 20 anos, quase 20 anos. Quase 20 anos. Eu aprendi com aqueles caras, eu aprendi com o meu supervisor, aprendi com a minha gerente, que me obrigou a ir para a escola, estudei lá. Aprendi com os meus patrões, que se tornaram meus mentores e são meus mentores até hoje. Eu tenho um com 92 anos. Grupo Play Center. Dois deles são vivos. E eles mandam em mim como se eu tivesse 7 anos. Mandam. Ele fala, vem aqui, eu vou lá, tá? Ah, mas hoje você não tem o seu negócio? Tem, faz 35 anos que eu estou fora deles. Fora relação comercial. Mas são meus mentores e eu respeito eles como extensão dos meus pais. E diziam para mim que eu não ia me aceitar porque eu era negro. E esses caras me trataram como filho a vida inteira. Então, o que eu aprendi nessa comunidade, inclusive judeus, cara, o que eu aprendi com esses caras? A união. Quando um une o outro, quando um dá força para o outro, eu copiava eles. Eu fiz só o simples, eu copiei. Eu ficava vendo o comportamento profissional deles e eu copiava. E eles deixaram as portas sem tranca, e eu fui abrindo. E eu cresci lá, de office boy a diretor, de 1 salário a 101 salários por mês. Então, assim, cara, é possível, é difícil, não. Por que as pessoas põem o difícil? Não é possível. Ah, o não eu já tenho. Como assim? Por que você escolheu isso? Escolhe o sim. Eu sempre escolhi o sim. Deus é bom. E eu levantava de manhã. E o que eu precisava para fazer tudo isso? O dia. Então, cara, não é tão complicado. Empresa de quê, Rufino? Entretenimento, Grupo Play Center. Play Center, né? Você fazia tudo lá, então? Eu fazia tudo, depois eu vi esse negócio de Playland, eu passei a cuidar das Playland, e esses caras... quando eu fui casar, minha mulher trabalhava lá também, quando eu fui casar, pedi bênção pro patrão. Quando eu fui ter filho, eu parei no 2º filho, ele falou, não, 2 tá bom. Me monitoraram a vida inteira. Eu tenho 3. A minha mulher operou, porque ele só queria que eu tivesse 2 filhos. A minha menina eu achei depois no lixo. Alguém na Zona Leste teve um filho debaixo de uma ponte e deixou na bancada do lixo de uma tia de uma secretária nossa. Ela contou a história, eu fiquei solidário, né? Me solidarizei com a história e pedi para minha mulher ir lá ajudar. A minha mulher foi lá e eles tinham levado ela para a delegacia. A delegacia levou para o SOS Criança e ela cismou que ela ia ajudar a criança. Então, é meu diamante, é minha filha. Para poder levar ela para o hospital para salvar ela, eu precisei ser candidato à adoção. Eu me candidatei e essa é a cereja do meu bolo. E a cereja do bolo dos meus 2 meninos também. Assim, a gente tem uma família sensacional. E sabe que ela tem o cheiro da minha mãe, os hábitos da minha mãe, cuidava do meu pai como se fosse a minha mãe, e depois diz que a Deus não existe. Não, cara. Esse cara é sensacional. Se você fosse espírita, eu diria que ela é a reencarnação da sua mãe. Eu diria que ela é a continuação da minha mãe.
tudo dela da minha mãe. E com detalhe, eu nunca vi, sei que ela nasceu debaixo de uma ponte, não fui eu que fui buscar, e ela tem meu tipo de sangue. Olha que presente, olha como Deus é bom. Cara, tudo é possível. O que eu fiz primeiro, aqui na mente? Eu tinha vontade de ter uma menina, mas quando eu fui ajudar essa criança, eu não queria saber o que era, eu só queria ajudar uma criança. E ela veio sob medida. Então assim, cara, faça o bem, nem que seja por inteligência. Volta para você. Queira ajudar as pessoas, queira empreender. Olha, você é uma referência de empreendedorismo. Empreender para mim é servir. É o que a minha mãe fazia. Empreender é servir, não é CNPJ. Não é abrir uma MEI, não é abrir uma startup. É você servir, é você atender, é você fortalecer. É você fazer alguma coisa que soma na vida do outro. É você ser importante o suficiente para ajudar uma pessoa. Então, acho que todos nós podemos ser empreendedores. Uma pausa nessa vida colorida do nosso querido Geraldo Rufino para falar da Lux Color, sinônimo de inovação em tintas. Investe pesadamente em pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos para gerar ideias, criar soluções para um consumidor moderno. Essa é a essência da Lux Color. Acesse www.luxcolor.com.br e vá de Lux Color, a tinta que eu uso, a tinta que eu recomendo, a tinta da pintura inteligente. Quando você saiu do grupo Play Center, o grupo também era o Play Center parou e tal, você passou a ter uma coisa sua mesmo, que você pudesse se dedicar? Antes de eu sair, eu sempre ajudei meus irmãos. Então nós montamos um negócio, JR Diesel, para eles poderem ter o que fazer, porque os caminhões tombaram, eles não tinham o que fazer, eu precisava pagar o carnê para manter minha credibilidade, então eu vendia as peças dos caminhões. Para vender as peças dos caminhões, eu precisava abrir ter uma nota. Então eu abri uma microempresa para ter uma nota, que chama JR, que era o nome do José Rufino, que era meu irmão. Eles cresceram, eu pus capital, porque eu ganhava muito bem. Eles cresceram, eu banquei as famílias. Mas aí eles resolveram, perderam o foco, foi mexer com sítio, com boi, com não sei o quê, e a empresa quebrou. E eu já estava no Play Center. Então, aí quando a empresa quebrou, eu estava no meu nome. Então, eu comecei a fazer os dois trabalhos para eu não sujar o nome. Quando eu aprendi e consegui limpar o nome da empresa e deixar tudo em ordem, tinha 5 pessoas trabalhando. 3 parentes e 2 não. Para essas pessoas não ficarem sem o emprego, eu mantive a empresa aberta e meu emprego. E eu fazia as duas coisas, 16 horas por dia. E aí, eu só saí quando essa coisa, que era manter a empresa, começou a ficar tão bom quanto o meu trabalho. E eu entendi que se eu for agora, então, eu consigo fortalecer aquilo. Olha que interessante, aí eu tinha um problema para resolver. Quase 20 anos de empresa, eu fui do meu patrão, falei assim, fui do meu gerente, meu diretor, né? Eu também era diretor, mas tinha um diretor acima de mim. Falei assim, eu queria ir embora e tal. Geraldinho, você tem um negócio? Eu falei, eu queria tocar meu negócio e tal. Mas, olha, muito tempo de casa, é complicado te mandar embora. Eu falei, não, eu só quero que o senhor me autorize, eu peço a conta. Eu pedi a conta e fui embora. E fui embora de boa. Meus patrões estavam viajando. A hora que eles voltaram, cadê o Geraldinho? Não, o Geraldinho foi embora. Como embora? Não, acertou com o Galf, que era o nome do outro diretor. Falei, não, como embora? Ele, não, pode voltar. Quem é Gal? Não, o diretor acertou. Não acertou nada, não, pode voltar. Cheguei lá e falei, quem você pensa que você é? Falei, mas, Marcelo, o que eu fiz? Não tem essa opção, não. Pode voltar. Eu voltei, falei, mas isso aqui eu tenho um negocinho. Não, quanto vale o seu negocinho? Vai ficar aqui. Falei, meu Deus do céu. Meu filho estava acabando de nascer, meu segundo filho. Falei, você acabou de ter um filho. Falei, mas eu consigo ir lá. Não. Bom, resumindo, entre autoriza e não autoriza, eu fiquei lá mais quase 2 anos. Eu tocava os 2 negócios de novo até ele me autorizar a sair, tá? Eu precisei de autorização do meu patrão para sair. Para mim, eles foram extensão dos meus pais. E aí você foi demitido ou você saiu na boa? Eu saí de boa, pedi a conta. Esses caras me chamaram 2 meses depois que eu já tinha ido embora, já tinha pedido a conta. E me deram um envelope para eu assinar um monte de papel. Eu peguei, assinei um monte de papel, o diretor falou, bebê, não sei o que eles veem em você. Eu falei, doutor, é só para eu assinar os papéis, eu quero ir embora. Já tudo cheio de graxa, já toda a roupa suja, que eu já estava trabalhando com peça. Eu falei, não, então só se eu assinar, então pode ir embora. Eu peguei, assinei, falei assim, mas você não vai ler? Eu falei, não, eu só vou assinar. Assinei, porque eu estou com pressa. Tá bom. Aí me deu o envelope, eu levei o envelope embora. Olha, levei o envelope embora, cheguei lá, pus numa gavetinha quebrada, que a minha mesa era calçada com tijolo, e larguei lá. A minha mulher falava, o que você foi fazer? Ela foi assinar os negócios. Aí me deram um envelope que eu nem li, deve ser a cópia. Ela falou assim, não, deixei ela numa gaveta da empresa, não tinha chave nem nada. Ficou 1 dia, 2, 3, 4, no final de semana, eu sempre fui trabalhar.
Aí, esse dia eu fui com ela, falei assim, cadê o envelope que você falou que te deram? Eu falei, deve ter alguma gaveta aí. Mas como assim? Depois eu vejo. Eu fui achar o envelope, aí o envelope está aqui. Ela falou, você não quer nem abrir o envelope? 2 meses depois, eu abri o envelope. Eles tinham me dado um presente. Eu diria que valor de hoje, $100 mil. Que maravilha. E você jogou lá na gaveta. Olha, esses caras foram continuação. Cara, não subestime, não julga os outros, não. Eu fui criado lá, me profissionalizei lá, estudei lá, e quando todo mundo dizia que eles eram racistas, que tinha discriminação, que era judeu, que era não sei o quê, e que eles só pensam neles, eu trabalhava. E eles deixaram eu ter um bom salário. Quando eu pedi a conta, eles me trouxeram depois da indenização, depois de 2 meses que eu já tinha pedido a conta. E a secretária dele ficava assim, Rufino, você gostou do presente? Geraldinho, você gostou do presente? Eu falei, que presente que ela está falando? Você viu, tá pensando, que homem ingrato, né? Eu nem lembrava disso. Eu gostava deles e pronto. A hora que eu abri o envelope é que eu entendi por que ela me perguntava tanto se eu gostei do presente. Então, assim, feliz da vida inteira. E eu tenho um time, né? Eu sempre tratei meu time, carinho de mãe e disciplina militar, do jeito que eu era tratado. Eu aprendi isso com meus patrões. Eu tinha exemplo de disciplina, exemplo de família, 3 patrões. Exemplo de disciplina, exemplo de família e exemplo de qualidade de vida. Cada um tinha um perfil. Eu copiei os perfis deles. E eu continuo praticando o que eu aprendi com eles até hoje. E esses $100 mil fizeram diferença no avanço do seu negócio? Eu já tinha vendido a casa, o sítio, eu estava pagando aluguel, eu acreditava no meu negócio. Então aquilo veio só para somar, eu já tinha achado o caminho. Então, mas até então você teve que vendendo coisas. Não, eu fui vendendo tudo e pondo no negócio. Meu negócio já estava andando. Então aquilo só... Sabe aquela baixadinha? Então aquilo só serviu para eu saltar. Eu já tinha dado a baixadinha. Então não era um problema. A diferença de dólar para real não era tão grande, mas vamos supor que fosse hoje $100 mil. Para um cara que está dando o primeiro passo, que acabou de vender o carro, isso faz uma diferença tremenda. E isso me ajudou muito a impulsionar o que eu já estava, mas eu iria de qualquer maneira. O que isso ajudou? É porque eu tinha vendido casa, eu consegui comprar um terreno e pôr um dinheirinho na empresa para eu fazer uma casa. Isso aconteceu. Cara, eu só evoluí, tá? Meus filhos sempre tiveram boas escolas, que vocês nasceram no carpete. Então eles são mais sensíveis que eu. Eu nasci no barraco de chão batido, eu sou mais forte. Eu tenho mais resiliência, eu tenho mais anticorpos. Então eu consigo cuidar deles. Eu sempre cuidei das pessoas, eu nunca esperei que as pessoas cuidassem de mim. Eu sempre acreditei em mim. Por que eu acredito em mim? Porque eu tenho fé. Você tem fé e acredita em mim? Então, porque Deus está aqui, dentro de cada um de nós. Então, como eu tenho fé, a hora que eu preciso, eu olho para dentro. Perfeito, maravilha. Bom, eu quero falar agora da Guimarães Aranha, assessoria empresarial e contábil. Na Guimarães Aranha você tem um apoio completo para otimizar seus processos contábeis, fiscais e departamento pessoal, no Brasil e também com representação nos Estados Unidos. Onde fica? Está interessado? Ajeita a tua vida, filho. É muito bom, é muito importante. Avenida Imperatriz Leopoldina, 150, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo. Ou então acesse www.guimaranhesaranha.com.br. Telefone 11 4942 5260. O melhor suporte para a sua gestão está na Guimarães Aranha, assessoria empresarial e contábil. Ô, Rufino, você hoje virou um homem que toda a internet conhece. Como é que entrou essa história de rede social na sua vida? Por consequência. Olha, eu fui ter empresa, que nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Qual que é a diferença em desmontar um caminhão a cada 3 horas e catar latinha? Eu costumo dizer que mudou o tamanho da lata. Não mudou em nada. Eu só mudei de endereço, mudou a empresa e mudou o tamanho da lata. Agora, você falou, como é que é isso? Como é que você entrou nessa coisa de rede social, de figura pública? Então, eu a vida toda eu quis cuidar das pessoas. Eu fazia isso com meus sobrinhos. Eu tenho uma família de 40 e poucos. Tem mais de 40 ou 50 CNPJ na família. Eu tenho uma família de 150 pessoas, não tem nenhum coitadinho. Mas todos eles vieram trabalhar comigo primeiro. E eu fui ajudando cada um a achar seu caminho. Tanto que penso que as empresas são minhas. Não, cada um tem a sua. Eu só tenho uma. Mas todos eles vieram fazer escolinha comigo. Mas a nossa escolinha tem uma disciplina militar, carinho de mãe, mas disciplina. E todos eles se formaram boas pessoas, inclusive meus filhos. E o que acontece?
essa coisa de ajudar as pessoas, eu comecei a atender pessoas que não eram da empresa. Além do meu sobrinho, vinha empresários, vinha amigos, e eu tinha uma cabeça boa, então um jeito bom de viver, eu era muito feliz, eu gostava de ir lá conversar. Mas só que tomava muito tempo. Aí meu filho falou, faz um blog e ajuda pelo blog as pessoas, pai, porque eles ficam aqui e tomam muito tempo. Ah, tá bom. Eu fiz o blog, mas não adiantou, as pessoas continuaram indo lá. Aí ele abriu o Facebook, não sei o quê, fez uma rede social para eu ajudar as pessoas, para eu passar informação, conhecimento, resiliência. E eu comecei a fazer isso. Aí veio Instagram, veio não sei o quê. Aí meu filho falou assim, meus filhos assumiram a empresa e falou, pai, vai descansar. Eu fui fazer o livro. A hora que saiu o livro, eu fui fazer palestra para cadeia, presídio, universidade, escola. Eu adorava isso, na comunidade, ajudar as pessoas. Mas nesse meio tempo, meus filhos se perderam e a empresa quebrou. Aí eu tive que voltar. Só que aí eu já estava requisitado para ajudar pessoas. Eu não tinha mais como dar ré. E eu comecei a fazer as duas coisas. Eu tocava a empresa e fazia. Mas aquilo estava custando muito caro e resolver. E aí um belo dia uma empresa falou assim, você precisa ir lá atender o pessoal da empresa, a empresa está com dificuldade, você vai ajudar e tal, você tem energia boa, você vai levar uma palavra de conforto, de motivação. Eu falei, não, gente, eu preciso trabalhar. Não, mas eles vão te pagar. Eu falei, me pagar? Pagar para falar? É uma palestra. Pagar para falar? Para mim era bicho de 7 cabeças. E eu fui rindo sozinho. Tipo assim, que troço doido esse negócio de me pagar para falar? E quando chegou lá, os caras aplaudiram e pagaram e tal. Eu falei, cara, que dinheiro fácil. Eu faço isso há tanto tempo de graça, né? Eu faço a vida inteira de graça. Aí eu comecei ali a fazer, voltei para a empresa e continuei. Aí começou a ter pedido. Aquela empresa era uma empresa de cosmético, uma indicou a outra, que indicou a outra, que aí veio a universidade, que veio o banco, que veio o agronegócio, aquele foi tomando forma e eu não tive mais como voltar. Então, na realidade, hoje eu faço exatamente o que eu fazia a vida toda. Eu vou e falo com as pessoas para ajudar as pessoas, para elas perceberem que o gigante que está aqui, que elas tanto enxergam, fala, meu filho, você é brilhante. Eu falo, você também é. Olha para você. Então, eu vou para os lugares, eu não tenho uma palestra pronta, eu não uso um PowerPoint, nada. Eu falo com as pessoas a verdade do que eu faço nos últimos 15 dias nesse país, onde as pessoas insistem em dizer que é difícil. É difícil para quem? Ah, mas a pandemia já passou, a guerra já passou, a política toda hora vai mudar. O que você está esperando? Então, você não terceiriza, não. Você faz. Então, isso virou uma coisa do dia a dia e eu vou, não porque eu preciso ir. A minha empresa não tem necessidade que eu vá buscar isso. Na época que eu pedi uma RJ, precisou. Eu usava esse dinheirinho para ajudar a empresa. A gente já buscou o equilíbrio, hoje eu não preciso. Hoje eu vou não é porque eu preciso, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu quero, eu vou pelo prazer de fazer diferença na vida de uma pessoa, eu vou porque eu sou um brasileiro, eu entendo que qualquer brasileiro que eu conseguir ajudar, nesse nosso bate-papo aqui, uma pessoa que aceitar ouvir, tiver humildade de ouvir, ele vai ver e vai olhar para dentro e vai dizer, vai perceber que eu não tenho nada de especial, o que eu tenho ele também tem. A hora que ele começar a pegar esse exemplo e olhar para dentro, ele começa a crescer, ele começa a mudar a cabeça, ele começa a evoluir. Isso para mim é um presente, porque quando todos os brasileiros estiverem dando certo, eu subo um degrau, porque eu faço parte desse time de brasileiro que dá certo. Você falou em passando sobre, eu tenho vários parentes, vários CNPJs. Recentemente saíram algumas notícias te atacando ou levantando suspeição sobre você e tal. Como é que você encarou isso? Cara, é porque assim, é verdade ou é mentira? Olha, não é verdade. Então, porque assim, se você pegar a reportagem, está assim, o crime, polícia investigando, e embaixo, coitado, ele escreveu assim, não é investigado. Peraí. É investigado ou não é? É, não é. Outra coisa, eu falei para você agora há pouco dos meus filhos, né? A Gabriela, o Arthur, 3 filhos. Então, lá está dizendo que eu tenho 6 filhos. Onde ele arrumou mais 3 filhos? Ninguém me informou ainda que eu tenho 6 filhos. Aí você continua olhando, você vê que algum concorrente, que algum parente meu teve problema, porque assim, eu tenho 45 CNPJs ou mais de parente. Eles entenderam que eu tinha 45 empresas laranja. De onde é que ele tirou isso? As empresas dos caras têm 20, 30 anos. Como é que é minha? Não é minha. Olha o COAF, vê se tem transferência. Olha, o dia que eu fui falar, olha por que isso aconteceu. O cara está me procurando para eu fazer umas perguntas, mas a hora que ele passou o WhatsApp dele, para eu responder esse questionamento que estão falando, estão fazendo, não tinha nem a foto dele, do repórter, e nem a identificação do nome. Eu falei, estranho, né? Nessa época agora. Claro. Eu peguei e mandei para o advogado, falei, olha, estão fazendo essas perguntas, é meio estranho.
tem nada a ver, mas é problema de algum, pode ser de meu sobrinho, do meu filho, mas eu não tenho problema. Eu tenho uma RJ redonda e eu fico aqui o dia inteiro. Não tenho problema, não estou sabendo o que ele está perguntando. Aí falou assim, olha, isso é especulação. A hora que falou grupo empresarial que estava cutucando, eu falei, um grupo empresarial teve problema com meu filho. E eles queriam que eu assumisse o problema do meu filho e começaram a usar outro tipo de ferramenta. Não gosto nem de falar o nome deles, porque o cara era meu amigo pra cacete. Muito meu amigo, o presidente desse grupo. Por isso ele acreditou nos negócios lá, acreditando que se der problema ele resolve. Cara, mas por que eu tenho que resolver? Aí não conseguiram resolver legalmente e começaram a tentar atacar minha figura pública, para ver se eu me obrigava a assumir um problema que não era meu. Bom, tudo bem. Mas, como não tinha como resolver isso da forma certa, começaram a tentar criar narrativas. Mas é mentira, né? Não vai acontecer nada, não vai acontecer. Eu vou estar aqui o dia inteiro, não vai acontecer nada. E aí eu fui falar a hora que eu vi a publicação, eu fui falar com a pessoa que publicou, que não tinha foto, né? Eu falei com ele, fulano, olha, você conferiu isso aqui? Eu só tenho 3 filhos. Você conferiu isso aqui? Você mesmo está dizendo que eu não sou nem investigado. Eu nunca tive, eu tenho uma empresa do ramo de autopeça há 34 anos, eu nunca tive um inquérito, um processo, nada. Então, realmente, eu não tinha conferido isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tá tudo bem, olha, isso é por isso, isso é por isso. E porque você falou que tem ex-funcionário meu que tem empresa, eu ajudo todo mundo. E tem mesmo, e eu ajudo todos eles, eu vou continuar ajudando. E o menino que tem problema lá com o grupo de vocês, é meu filho, e eu vou cuidar dele a vida inteira. Ele teve problema, ficou alcoólatra, criou um monte de problema, e eu vou ajudar ele a vida inteira. Mas eu não tenho que responder pelo que eu não fiz, né? Aí ele falou, porra, cara, eu estou envergonhado, até porque eu tenho admiração por você. Eu falei assim, então, tá tudo bem, fique em paz. Eu tratei o cara com carinho, porque ele falou assim, puta, você por que não respondeu? Porque o meu advogado falou para não responder. E sabe por que eu estou te respondendo agora? Que meu advogado foi mal educado com você, e eu não sou assim. Estou te ligando para te pedir desculpa, não é para te pedir satisfação, não. Meu advogado foi mal educado com você e você só estava exercendo a sua profissão. A sua profissão é legal. Eu até imagino que você seja um cara sério. Só que você pegou a informação, ele brigou com você ficou nervoso e publicou no Vamos Que Vamos, e agora vocês vão precisar conversar e retratar, né? Porque as pessoas precisam entender isso. O cara é gente fina, é boa gente, eu não fiquei chateado com o cara, porque, cara, o ser humano, ele precisa aprender a lidar com outro ser humano. Não tem tanta maldade. As pessoas diferentes, com propósito diferente, o cara quer dar uma notícia porque você é muito conhecido e vai chamar a atenção e tal. Então, por que eu iria me abalar? Se fosse verdade, eu tenho que sair do ar. Então, eu tenho que me esconder, tenho que arrumar advogado, tenho que fazer processo. Não é verdade. Então, relaxa. E procura ajudar as pessoas que estão com problema. Você não está com problema. Você só estão te apontando porque quem se destaca é muito natural que chame atenção e alguém se incomode. Gente, é muito melhor ser incomodado porque você se destacou do que ficar no fundo do poço e alguém não perceber e você ter que ficar lá. Então, eu não reclamei, eu não lamento, eu sou resiliente. Você não ficou com raiva dessas pessoas? Não, eu não consigo ter esse tipo de sentimento. Raiva, mágoa, isso faz mal para mim. Eu gosto das pessoas, eu entendo que Deus está dentro de cada um. E foi sensacional. Eu comecei com o cara, e o cara, tipo assim, você não vai xingar, você não vai brigar? Eu falei, não, é a sua profissão. Se o advogado tivesse tratado bem, talvez você não tivesse soltado do jeito que estava. Então, assim, o meu advogado não podia ter xingado você. Eu estou ligando para você porque eu acho que não é meu perfil, só para você me conhecer. Eu falei, eu já conheço você e eu admiro você. Eu falei, então confere o que você está dizendo aí, porque não é verdade. Gente, eu sou pelo bem. Uma coisa que eu tenho de bom, é assim, a vida toda eu preparei meus filhos para serem do bem. O fato de um deles ter quebrado, ter gerado esse problema, não quer dizer que ele é do mal, porque nos negócios, todos nós estamos sujeitos a altas e baixas. Ele quebrou, ficou com a dívida, o grupo queria receber comigo o que era dele e criou essa confusão toda. Gente, não para em pé. No dia seguinte, eu já fui fazer podcast, já fui fazer meu segundo, já fui fazer a entrevista em TV, hoje eu estava na SBT. E hoje eu estou com você. Ah, mas você prefere não tocar nesse assunto? Não, gente, não foge do problema, não. Qual que é o problema? Ou você deve, ou você não deve. Você anda de cabeça erguida. Quantos funcionários você tem? Um monte. Então, falei para o cara assim, vem me visitar, vem ver como é que é a minha família, como é que é meu time, e pesquisa um pouquinho mais, que você vai ver que você cometeu um grande equívoco
e que não se preocupe. Puxa, eu estou até arrependido. Eu falei assim, não se preocupa. As pessoas não têm o poder de me abalar, o poder de me incomodar. Eu vivo de verdade, eu tenho uma fé em Deus absurda, muito forte. E entendo que Deus é bom, nada acontece por acaso. Eu acho que tudo vem para somar para a gente. Então, para mim, hoje eu estou mais forte do que antes. Por quê? Porque assim, isso ajuda você a ter resiliência, isso ajuda você entender que você está sujeito a passar por isso, mas você só passa por isso se você estiver crescendo. Se você der uma ré e ir para o fundo do poço, ninguém nem olha para trás para ver você. Se você estiver crescendo, você está sujeito a esses contratempos. Então, gente, que bom. Eu estou em evidência, por isso estão preocupados comigo. Mas eu não. Então, eu sou feliz, levanto de manhã, durmo bem. Meu endereço é o mesmo sempre. A minha empresa está no mesmo lugar faz 34 anos. E aberta. Até na pandemia a gente estava aberto. Crescemos na pandemia. Então, assim, cara, eu tenho um time que para mim é extensão da família. E os meus colaboradores falam, chefe, que absurdo é esse? Eu falo assim, calma, gente. Eu tenho que acalmar as pessoas. As pessoas vão para a rede social, eu pertenço a algumas comunidades negras. Não, mas isso é racismo. E porque... Ei, gente, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não quero brigar, não, tá tudo bem. Gente, ou é verdade, ou é mentira. É verdade, claro. Simples. Mas ele tem que se retratar. Tá, ele já falou que ele vai fazer as correções, que eles vão fazer, não dá para tirar a matéria, mas eles vão fazer assim. Tá bom, deixa eles. Cara, mas o dono do jornal é fulano Beltrano, tem X... Não começa uma confusão, não. Cada caso é um caso, houve esse equívoco, ele entrou na narrativa do outro, aceitou, os caras usaram ele para poder fazer essa pressão, então ele se deixou levar, mas ele também é do bem. Relaxa. Então, eu acredito nas pessoas até que me prova o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance. Eu não estou inimigo de ninguém. E esse cara que fez a matéria, eu já considero meu amigo, tá? Tá tudo certo. Coisa boa. Parabéns, parabéns. Mais um recado legal, importante. Com o maior orgulho, eu vou falar do Grupo Roll Center. O Grupo Roll Center trabalha com rolamentos de correias, transportadoras, além de diversos outros produtos. Há 19 anos trabalhando com empenho e dedicação, atende todo o setor industrial e entrega em todo o Brasil. Avenida Luca, 468, na Chácara Mafalda. Telefone WhatsApp 11 2092 4002. Ou então acesse www.rollcenter.com.br. Grupo Roll Center, a maior parceira da sua indústria. Beleza? Ô Rufino, você conseguiria definir qual a sua melhor versão em todos esses anos? Sim. Claramente, os meus 7 anos. Essa é a minha melhor versão. 7 anos. Levantava de manhã, eu comia o que tinha, que era tudo de bom. Mamãe fazia uma comida sensacional. Eu não passei fome, eu não passei necessidade. Eu morava no barraco de chão batido, meu lençol era limpinho. Eu jogava bola do campo de futebol com bola de papel, de papel, mas eu era um cara mais feliz do mundo. E eu tinha mãe. A minha mãe estava aqui. Essa é a minha melhor versão. Esse é meu lado forte. Esses são meus valores. Então, você é empresário, visionário, escritor, palestrante, premiado ABCD, cidadão paulistano. Não, eu só sou aquele menino feliz, blindado e que vai ser feliz a vida inteira. As pessoas não têm o poder de tirar isso de mim. Então, eu sou feliz a vida inteira. E o que eu faço? Eu faço bem. Mas você olha para quem? Não. Eu sou um cara de sustentabilidade. Como é que eu faço isso? Eu vou para um banheiro, eu economizo água, economizo papel, sem ninguém estar vendo. Eu quero contribuir com o meio que eu vivo. Eu vou para um hotel 5 estrelas, eu uso uma toalha só. Porque eu acho que falar de sustentabilidade, ir para um hotel e usar 5 toalhas porque você pagou, né? Você está enganando a si mesmo. Eu gosto de fazer as coisas quando ninguém está vendo. Então, assim... Você guardar sentimento, revolta, achar que o outro é culpado, apontar o dedo pro outro e se revoltar e tal. Cara, por que você está fazendo? Você tem um tempo e seu tempo acaba. Você está usando o seu tempo para fazer mal para você. Isso é cavar, isso é ir para o fundo do poço. E o fundo do poço é muito profundo para quem não tem amor, não tem fé, não tem sentimento positivo. Um cara emocionalmente desequilibrado, que não dá valor para as pessoas, que não tem amor do coração. Eu nunca fui no fundo do poço. Eu quebrei algumas vezes, mas eu só fiquei sem dinheiro, eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu ficava sem dinheiro, e quando eu voltava, eu estava melhor que antes. Esse tipo de narrativa que criaram com essa notícia, cara, isso me deixou mais forte que antes, porque eu entendo o seguinte, se você está passando por isso, é porque você está se destacando. Nós estamos crescendo na figura pública, a gente tem um relacionamento político sensacional, um monte de gente boa,
a gente tem, e para mim não tem esse negócio de esquerda, direita, centro, meio, não, pessoas. Eu gosto de todo mundo, me relaciono com todo mundo. E as empresas, mesmo em recuperação digital, estão crescendo no volume muito maior do que antes, do que meus filhos deixaram, porque eles não tinham experiência, foi culpa minha, eu deixei para eles. Eles quebraram e eu voltei a me levantar. Gente, mas eu nunca perdi os filhos. Meus filhos são meus bebês. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Então, assim, cara, eu sou um cara feliz a vida inteira e eu tenho uma família sensacional. E eu não sou a melhor bolacha do pacote. Nós somos em 150 pessoas. Tenho mais de 40 ou 50 CNPJ. Por isso que acho que eu tenho um monte de empresa laranja. Não, é da família. A família é unida. E não é unida que um faz o cheque. Ninguém transfere dinheiro para ninguém. Ninguém faz... É unida porque um tem colo do outro. Um tem carinho pelo um, se dói pelo outro. Amor. Minha mãe me ensinou isso. Então eu acho que qualquer pessoa, qualquer matéria, qualquer especulação não tem o poder de mudar isso. Eu continuo feliz, eu levanto de manhã e dou um sorriso largo e dou bom dia para Deus, que é o porteiro do meu condomínio. Você é um homem muito visionário. Hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Se chegasse aqui um anjo e dissesse assim, Rufino, tem muita coisa boa para acontecer aí no mundo, né? O homem vai para a Lua, vai para Marte, vai ter carro voador e tal. E você pode viver isso tudo. Ele veio aqui como emissário para te sugerir que você poderia viver isso tudo para frente. Com uma condição, você tinha que abandonar a tua vida anterior. Você ia esquecer e começar de novo. Você topava essa troca? Não. A vida foi bela a vida inteira. Eu não trocaria nem os últimos 5 dias. Nada. Eu fui feliz a vida inteira. E se eu tivesse que voltar a fita, e se eu conseguisse voltar lá atrás, a única coisa que eu buscava lá para começar de novo era a mãe. Só. Traz ela. Traz a mãe junto. A única coisa que eu faria. Cara, as pessoas falam assim, cara, quais são os seus valores? Não é o tamanho do seu patrimônio, das suas conquistas, é o seu tamanho. Eu tenho um monte de amigo que tem jato, que tem os melhores carros e que tem altos barcos. Então, mas ele não dá um sorriso. Eles têm úlcera, eles não falam com os filhos. Então, eu não quero essa troca. Se eu pôr todos os papeizinhos dentro de uma caixinha e mandar eu tirar um e pôr o meu, entendendo que eu tenho um problema complicado, põe o meu e escolhe o outro. De jeito nenhum. Eu fico com o meu. Assim, eu fui feliz a vida inteira. Tem uma coisa que eu chamo de felicidade. Se você tiver qualquer patrimônio, qualquer coisa que você tenha feito na vida, mas você tiver de consciência e de coração, você não estiver sendo feliz, não valeu. As pessoas falam de fundo do poço. Fundo do poço, para mim, são esses caras que conseguem ajuntar um monte de dinheiro, não tem relacionamento familiar, mal fala com os filhos. Eu tenho um monte de amigos assim, mal fala com os filhos. Então, não dá um sorriso, tem problema de saúde e morre cedo. Isso para mim é o pior fundo do poço que tem. Deixa um patrimônio gigante, justamente para quem ele não falava que é os filhos. Gente... E eles vão brigar entre eles ainda, que é pior. Exatamente. Né? O cara não consegue construir uma família feliz. Então, de verdade, cara, essas pessoas que criaram essa narrativa, um deles que eu tenho, eu gosto dele de coração, ele tem um desses problemas, ele só tem dinheiro. Cara, não vale a pena. Então, por que se incomoda com o meu sorriso, com a minha alegria? Olha, mas você diz que você leva uma vida, porque tá tudo você só sorri na rede social, você não sei o que lá, e que na rede... Como é que tem esse padrão e tal? Eu falei, ei, por que a minha felicidade incomoda tanto? Então vocês vão continuar sendo incomodados, porque eu vou continuar sendo feliz. Então assim, cara, vai ser feliz? Você só morre uma vez. Depois que a data chegar, não tem segunda chance, não tem replay, não tem plano B, não dá para voltar. Não tem VAR. Acabou. Não tem segundo. Acabou. Não tem plano B. Então, seu tempo acabou. Meu tempo não acabou. Então, eu quero ser feliz hoje. E não tem narrativa, não tem conversa fiada, não tem mimimi que vai fazer com que eu... Porque a minha consciência é boa. A minha consciência é tranquila. Eu ando de cara aberta e olho no olho das pessoas. Só quem não quer enxergar não percebe que é de verdade. Eu consigo conquistar uma criança de 2, 3 anos. É o melhor teste que eu tenho para eu provar para mim mesmo que eu sou de verdade. Ninguém engana ninguém. Então, quando você olha no... Nós estávamos aqui batendo papo, você eu gosto de olhar no olho. Eu falei, eu também. Porque se eu não for de verdade, você vai perceber. Gente, é um privilégio ser verdadeiro. É um privilégio levantar de manhã e poder sorrir. É um privilégio poder ter Deus no coração e não querer julgar o outro. Eu não acho. Por isso, fazer. Você tem inimigo? Olha, se tem... Eu não dou. Tá brigando sozinho, né? Tá brigando eu falo sozinho. muito isso também. Tem algum inimigo que tá brigando sozinho. Eu não acredito em pessoas más.
Eu acredito que elas se tornaram alguma coisa que o outro não aprova. Eu acredito que as pessoas são boas, mas elas são diferentes. E as diferenças delas, às vezes, não agradam o outro. Então, mesmo quem me ataca, quem tenta me atingir de alguma forma, eu tenho dó, pena ou eu relevo. Porque talvez a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Porque se ele me conhecer de verdade, ele vai ver que eu sou puro coração. E ele vai sofrer na hora que ele descobrir que ele está tentando atingir uma pessoa que só tem carinho por ele. Eu não tenho ódio das pessoas, eu não fico magoado com as pessoas, eu não fico chateado com as pessoas. Eu toco a vida e eu entendo o seguinte, que o Deus que está aqui está na outra pessoa também, mesmo aquela que está me atacando. Talvez ele só não tenha percebido porque ele tá com dificuldade em olhar para dentro, falta humildade. Se o cara olhar para dentro, ele vai descobrir que o Deus que está aqui bate lá e ele vai se tornar um ser humano melhor. Novo normal é isso. Nós precisamos melhorar como pessoa, aprender a conviver com os diferentes, parar de criar narrativa, de julgar o outro. Cara, conviva com o outro e não julga o outro. Não, eu não aponto o dedo para ninguém. Talvez essa seja a minha felicidade, a minha facilidade em acessar a caixinha da felicidade. Porque ninguém é feliz sozinho, você precisa do seu entorno, das pessoas em volta. Só que quando você começa a julgar, apontar o dedo, criar situações de dificuldade de relacionar, você começa a afastar os outros. Eu não me afasto de ninguém. Energia é muito ruim. Onde eu acho uma pessoa negativa, eu abraço ela. A minha positividade é maior que a dela. Muito bom. Agora eu vou falar com muito orgulho dessa empresa querida. Há tantos anos eu falo dela, né? Você já ouviu falar, é claro, dessa empresa, porque ela é reconhecida no mercado de construção como a empresa que mais lança produtos inovadores e traz facilidades para a vida do brasileiro. Claro que eu estou falando da Baltec. Acesse, quer conhecer, tem um monte de coisa bacana lá. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Vai construir? Vai reformar? Vai de Baltec, que lá você acha tudo o que você quiser de inovador e de bacana. Vamos nessa que eu estou com você. A última pergunta. Vamos lá. Esse papo eu quero ver, esse eu quero ver. Deus desce na terra. Sim. Chamou você e fala, Rufino, vem cá. Vou te dar direito a fazer uma pergunta para mim. Não tem réplica. Só você vai fazer uma pergunta e pronto. Tá. Não tem mais nada. O que você vai perguntar para ele? Senhor, por acaso, se o meu tempo acabar, eu encontro a minha mãe? Boa pergunta. Se ele falar assim, eu falar, valeu. Se ele falar não. Se ele falar não, puxa, que pena. É a única coisa que eu espero depois que o meu tempo acabar. É que eu encontro a minha mãe, porque o tempo dela acabou muito cedo. Perfeito. Rufino, obrigado. Muito obrigado pelas lições, pelo otimismo. Tudo isso que você faz por tanta gente. E eu não estou falando nem do lado material, que existe também, obviamente, mas por todo esse otimismo, por toda essa beleza que você mostra para todo mundo. Aquela rapaz... Tua mãe que falava que você era bonito? A minha mãe dizia que eu era bonito, eu acreditei na minha mãe. E tenha certeza que é mesmo. A beleza... bom, você lembra, primeiro você lembra já te falei, você lembra um cara que eu tenho um amor enorme. Djalma Santos, que eu fui biógrafo dele, então só aí já lhe dá uma beleza especial. Mas a sua beleza aqui, de coração aqui... Eu sou feliz e eu acredito no meu Deus, mas eu acredito também no Deus que está aí. Por isso que eu abraço as pessoas, eu gosto das pessoas. Eu tenho fé, mas eu não me afasto de Deus. E o Deus está na figura viva. Cara, quando amanhã, quando as pessoas levantarem, lembra disso. Dá bom dia para Deus. Serve um café para quem dormiu com você. Dá um selinho antes de sair de casa numa criança. Você não tem agenda? Você quer carregar as baterias? Pega o seu WhatsApp de última geração e manda uma mensagem para quem te deu vida, para a mãe e para o pai. Resgata os valores. Essas pessoas, inclusive uma dessas pessoas envolvidas nessa história, cara, não falava com o pai, não fala com o filho, não tem relacionamento. Cara, o que você vai levar? Você não leva, a única coisa que você leva para se tornar imortal é a sementinha que você deixa no coração e na mente das outras pessoas que você convive. O que você está fazendo com a sua vida? Então, cara, eu sei o que eu estou fazendo com a minha. Sou feliz a vida inteira e todo mundo que eu consigo me contactar, eu procuro compartilhar um pedaço dessa felicidade. Então, eu sou de verdade. Quando eu vou fazer uma palestra, que eles chamam de palestra, eu chamo de papo reto, eu levo para as pessoas minha vida real. O que eu estou fazendo aqui que deu certo para mim e eu conto o que não está dando certo para que a pessoa copie só o que interessa. Então, cara, todos nós podemos fazer alguma coisa pelo outro. Isso é empreender, servir, atender, fortalecer, proteger o próximo. Isso faz com que você se torne locomotiva. Tá pesado? É porque você é locomotiva. Se tiver leve é porque alguém tá te puxando. Então, eu prefiro ser o cara que puxa. Então, nada tem o poder de me incomodar. A minha verdade está dentro aqui, ó, colada no Deus que está dentro de cada um de nós. E que Ele te ilumine Amém. nesse grande caminho. Amém. Um abraço, gente.
Obrigado por estar com a gente em mais um Flávio Prado Entre Amigos. Um abraço. Obrigado, gente.